O Internacional agora inicia a preparação para enfrentar o Atlético Goianiense na próxima segunda-feira no estádio Beira-Rio. A preocupação fica por conta de Maurício, que será avaliado nos próximos dias e deverá ter um diagnóstico em relação a entorse no joelho. Dentro de campo, David está consolidado como centroavante titular, de acordo com o próprio técnico Mano Menezes na entrevista coletiva após vitória contra o 9 de outubro. Galhardo e Taison, existe um problema entre os dois. E eu relato aqui as informações que eu apurei sobre um dos empecilhos para um possível retorno do atacante que estava no Celta de Vigo. E D'Alessandro definiu a sua próxima função no mundo do futebol. Esse é o Diário do Inter KTO de quarta-feira, 25 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo a gente faz um resumo de tudo que aconteceu nessa quarta-feira do Internacional, que é uma quarta-feira com pouca notícia, a gente pode dizer, já que os jogadores tiveram folga após a vitória contra a equipe do 9 de outubro. A reapresentação ela acontece na quinta-feira à tarde e o técnico Mano Menezes vai começar a preparação para enfrentar o Atlético Goianiense na próxima segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Bom, eu vou começar falando sobre os problemas que o Mano Menezes tem, porque o Maurício, ele deverá ter nessa quinta-feira divulgado um diagnóstico em relação ao seu joelho esquerdo. Ele saiu com uma entorse no local na partida contra o 9 de outubro, passa por exames e deve ter os resultados divulgados ao longo dessa quinta-feira. Existe uma grande suspeita de que o Maurício fique de fora da partida contra o Atlético Goianiense, pelo menos vai ser um desfalque para o técnico Mano Menezes. A briga pelo setor do meio-campo ela vai estar estabelecida entre Alan Patrick e Taison. E a tendência é que o Alan Patrick seja o titular, pelo menos nessa segunda-feira, e eu diria até que por esta sequência que o Internacional tem daqui pra frente, tá? O próximo assunto que eu trago aqui é sobre David. Se a gente projeta um time que enfrenta o Atlético Goianiense, a gente deve projetar a continuidade em alguns jogadores, tá? Entre eles, o David, que vem sendo o centroavante titular do Internacional e deverá ser assim mantido no próximo jogo. O Mano Menezes falou sobre o David na entrevista coletiva após vitória contra o 9 de outubro. Diz que o David, como centroavante, é um jogador que potencializa o desenvolvimento e a atuação de outros atletas. Além disso, diz que é complicado ficar mudando, que é bom dar uma sequência para alguns jogadores, em especial para o setor do ataque. Ele foi perguntado se procura atacantes e pede atacantes para que a direção contrate a partir do mês de julho. E ele diz que julho está muito longe ainda, ele tem que trabalhar o mês de junho inteiro, que são 7 jogos do Campeonato Brasileiro, com o que ele tem em casa, e aí por isso, por enquanto, vai ser de David mesmo, até porque o Alexandre Alemão, ele também vai ser reavaliado, já que teve um desconforto muscular no aquecimento na partida contra o 9 de outubro. Então o time pro Atlético Goianiense já dá para projetar aqui: Daniel, Bustos, Vitão, Mercado, Bruno Mendes não deve ir para esse jogo. René na lateral esquerda, o meio campo com Dourado, Edenilson, Depene, Alan Patrick na frente, o Wanderson e o David. Esse é o provável time do Internacional para encarar o Atlético Goianiense. Fechado? Senhores, próximo assunto que eu trago aqui repercutiu bastante, principalmente no Twitter ao longo da noite dessa quarta-feira. Foi uma informação que eu trouxe no Donos da Bola Rádio dessa quarta, tá? E eu já havia falado aqui dos empecilhos que podem fazer com que o Galhardo não venha para o Internacional. Eu apurei com diversas pessoas qual era a possibilidade do Galhardo vir. E eu até relatei nesse vídeo que eu publiquei aqui que eu achava um pouco complicado, apesar do Mano ter pedido o Galhardo, tá? Existem algumas situações que precisam ser resolvidas entre o jogador e o Internacional. Eu citei, por exemplo, o descontentamento que existe do Galhardo com o Emílio Papaleuzinho, vice-presidente de futebol, que em determinado momento, naquela época de saída do Thiago Galhardo, disse que o Inter havia afastado o Thiago Galhardo, quando o staff do jogador havia dito que o Galhardo tinha pedido a liberação, e isso chateou um pouco o jogador, e existe um ambiente ruim entre essas partes, o que precisa ser reconstruído para que o Galhardo volte a jogar no Internacional. Um outro fator que eu apurei e que eu ouvi
é um problema que existe de relacionamento, tá? Entre Galhardo e Taison, que é uma das principais lideranças, a principal liderança do elenco do Internacional. Eu citei isso no Donos da Bola Rádio, talvez eu tenha citado muito en passant, porque gerou algumas interpretações, principalmente em redes sociais, de páginas que clipam e chupam informações que a gente dá, e aí se criou uma história de que o Taison estaria barrando o Thiago Galhardo. Pode até ser, tá? Mas não necessariamente. E aí eu vou explicar aqui para desenhar, para ficar mais esclarecido o que eu apurei, o que eu ouvi, o que eu relato aqui para vocês. Vamos lá, clickbait eu faço também, tá? Mas normalmente eu faço clickbait das informações que eu apuro. E aí é diferente, eu já sei para qual caminho eu posso levar quem tá me ouvindo. O cara faz o clickbait da informação que não é dele, ele pode errar, e nesse caso até se errou na interpretação, e eu vou explicar aqui. Existe um problema, é um fato. Thiago Galhardo e Taison não se dão bem. Eles não possuem uma boa relação. E, obviamente, isto é um empecilho para que o Galhardo venha naturalmente e jogue no Internacional, porque eles não possuem uma boa relação. Eu não sei exatamente qual foi o problema, tá? Mas na saída do Galhardo do Internacional, houve um problema entre os dois. E tanto o Taison tem problemas com o Galhardo, como o Galhardo tem problemas com o Taison. E dentro disso podem surgir várias possibilidades. Não acho que o Taison tenha poder de influência no vestiário para vetar uma vinda do Thiago Galhardo, e é isso que eu quero deixar claro, que talvez tenha ficado um pouco dúbio. Não acho que isso aconteça, de verdade, tá? Agora, a direção do Inter entender que o Galhardo pode ter um ambiente ruim e que outros jogadores podem ter um ambiente ruim e que isso pode prejudicar o vestiário e não trazer o Galhardo, que já tinha problemas com a direção. E eu citei aqui um dos problemas com o Dr. Emílio Papaléu, e existem outros dirigentes do Internacional que não gostam do Thiago Galhardo, tá? Isso eu acho possível. O Galhardo não querer vir porque não quer estar em um ambiente ruim, onde alguns jogadores têm problemas com ele e onde ele tem problemas com alguns jogadores e com lideranças do elenco. Eu também acho possível, mas muito mais essas duas possibilidades do que a possibilidade do Taison vetar o Thiago Galhardo. E aí, sinceramente, alguém que vive os bastidores do Inter, não acho que o Taison tenha poder para vetar a vinda de um jogador. É óbvio que ele tem influência, e o relacionamento dele e dos demais jogadores tem influência sobre quem vai vir, mas ele tomar um partido e vetar, acho muito difícil. De qualquer maneira, sim, existe um problema. Existiu mais do que uma divergência, tá? Os dois não se dão. Os dois têm problemas. E eu ouvi dos dois lados citações em relação ao outro pesadas, tá? Então não se dão bem. É um fato. E obviamente isso influencia na possibilidade do Galhardo vir. Não com o Taison barrando, mas por outros prismas como esses que eu citei. Tá? E é isso que eu tenho sobre Galhardo e Taison. E por isso eu coloco que eu acho improvável que o Taison jogue aqui. É claro que isso tudo pode ser resolvido. Tanto os problemas do Galhardo com a direção, da direção com o Galhardo, do Galhardo com as lideranças do elenco, ou com algumas, com outros ele tem boa relação, e das lideranças do elenco com o Galhardo. Isso pode ser resolvido, mas hoje não há um ambiente, como eu havia dito ainda nessa semana no vídeo que eu publiquei alguns dias atrás, tá? Uma última informação que eu coloco aqui é sobre D'Alessandro. O D'Alessandro, o André Hernan, na verdade, que era repórter da Globo, saiu da Globo agora, vai se aventurar pelos meios digitais. Um dia eu consigo ter dinheiro para fazer isso. Ele publicou uma informação do próximo passo do D'Alessandro na carreira, tá? E que é um passo no futebol, mas não é exatamente um passo em clubes de futebol. O D'Alessandro vai apresentar um podcast no canal da Libertadores, tá? É o LaBobaCast. Óbvio que vai ter uma produtora por trás, óbvio que vão ter jornalistas por trás, e o primeiro convidado é o Veron. Então a gente vai poder ver o D'Alessandro trabalhando de novo no futebol, mas desse lado aqui do balcão, do lado da comunicação. O D'Alessandro é um cara que tem muita história para contar, tem muitos amigos no futebol, e obviamente que vai ser um produto bem legal. Eu que sou um grande crítico da Conmebol, que só faz bobagem, é impressionante. Nessa, a Conmebol acertou em trazer um produto legal com o D'Alessandro como apresentador do podcast. D'Alessandro, que aliás, pelo que eu vi, se dá bem com o Galhardo, tá? Vamos fazer um minuto a minuto aqui, quem se dá bem e quem não se dá bem com o Thiago Galhardo. Pra fechar, senhores, vamos falar de KTO. Eu apostei, e eu queria colocar aqui pra vocês, ó, essa camiseta que eu ganhei
da camisaria do torcedor. Eu apostei na Roma, Forza Roma, ganhou a final do Feyenoord na Conference League pelo placar de 1-0 e conquistou um título que não vinha há bastante tempo. A Roma, tá? Roma, que tem como maior ídolo da história Francesco Totti. Quem acha o contrário tá errado, beleza? Quer apostar lá na KTO? Te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. A minha acertada dessa quarta-feira foi com a Roma, beleza? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!